A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot, os dons de curar desapareceram após a igreja primitiva? Lemos as seguintes palavras em Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 15. A pessoa que escreveu estas palavras foi Tiago, o irmão de Jesus. Era a voz dos apóstolos na igreja de Jerusalém. Atos, capítulo 15, versículos 13. E dele disse Paulo que era uma coluna da igreja. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Quando se formaram duas facções como resultado de opiniões diferentes a respeito da circuncisão, uma das quais dizendo que os gentios que se convertessem deveriam guardar a lei e ser circuncidados, e a outra afirmando que desde que somos salvos pela fé, não há necessidade de circuncisão, Tiago pôs um ponto final na discussão ao dizer: julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos capítulo 15, versículos 19. Essa era a autoridade que Tiago tinha entre os apóstolos. Os demais crentes silenciaram diante de sua decisão conclusiva e obedeceram essa conclusão. Portanto, o que Tiago escreveu em sua carta pública, dirigida a todas as igrejas, tinha grande autoridade. Não pode ser anulada nem tomada com leviandade. De acordo com Tiago, a quem foi concedido o poder de curar? Disse ele, porventura que esse poder havia sido concedido aos apóstolos, os quais evidentemente morreriam dentro de pouco tempo? Aqueles eram os últimos dias da era apostólica? Teria o poder de curar sido posto nas mãos de um grupo de pessoas especiais com dons especiais? Não. Então, quem foi que recebeu a incumbência e o poder de curar? O poder de curar foi dado aos presbíteros da igreja. Eram homens sempre ao alcance de qualquer pessoa doente na igreja. Os presbíteros da igreja têm autoridade bíblica para exercer o dom dado por Deus, o dom da cura divina, enquanto a igreja existir na face da terra. Os pastores, presbíteros e pregadores equivalem, em nossos dias, aos presbíteros da era bíblica. Cabe a eles o pastoreio da congregação. São os vasos escolhidos de Deus na igreja. Se você estudar o período da carta de Tiago, quando ela foi escrita, descobrirá que ela não foi escrita no período inicial da era apostólica. Tiago a escreveu no fim da era. Em outras palavras, Tiago não estava escrevendo para sua própria era, para seus contemporâneos, mas para os crentes da era vindoura, para as pessoas que viveriam nos últimos dias. Se você estudar também o método apresentado por Tiago para a oração em prol dos doentes, você vai descobrir que esse dom não foi dado a pessoas especiais, dotadas de mais dons que outras. O método apresentado por Tiago visava, em primeiro lugar, a cura. Era a oração da fé. Em segundo lugar, vinha a unção no nome de Jesus.
A oração da fé não significa oração atirada ao acaso, na esperança de que alguém tenha muita sorte de receber alguma resposta. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nesse texto, certeza é tradução do grego, que significa um imóvel, uma escritura definitiva. Isto implica em que, quando oramos pelos doentes, devemos orar com o mesmo tipo de certeza e convicção de que quando recebemos um título de propriedade em nosso nome. Não devemos orar em momento algum em termos vagos. Não devemos temer nem experimentar falta de confiança dizendo, se for da vontade de Deus. Uma das razões por que muitas orações não são respondidas é que não são feitas pela fé. As pessoas não entenderam nem as palavras nem a vontade de Deus. Todos os tesouros dos céus nos são disponíveis pela fé. Leia as seguintes passagens bíblicas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante para a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago capítulo 1, versículo 6. Ungindo-o com óleo em nome do Senhor não significa primeiro tomar remédios e depois orar, como algumas pessoas entendem essa passagem. É claro que os remédios representam uma bênção maravilhosa e os crentes não devem esquecer-se de agradecê-los a Deus. Os bons remédios aliviam as dores e restauram nossa saúde debilitada. São bênçãos reais de Deus. Todavia, a cura divina nada tem a ver com remédios nem com medicina. Depende totalmente do poder de Deus. Neste versículo, Tiago diz, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, com o mesmo sentido de Marcos capítulo 6, versículos 13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Por que é necessário que se faça unção com óleo? A unção com óleo tem um simbolismo profundo. Em primeiro lugar, significa a separação do mundo. Toda pessoa que deseja ser curada deve primeiro arrepender-se de seus pecados e desistir daquela vida compromissada com o mundo. Deve apresentar seu corpo ao Senhor e viver uma vida centralizada em Deus. Em segundo lugar, a unção com óleo simboliza o derramamento do Espírito Santo. A bela demonstração da graça e da misericórdia de Deus que ocorre quando o Espírito de vida em Cristo se revela em nossos corpos, assemelha-se para a unção com óleo. A cura divina sobrevém quando o Espírito de Cristo toma parte do nosso corpo e infunde em nós o Espírito da vida. Enquanto tivermos pessoas doentes entre nós e enquanto a Igreja de Cristo existir na terra, os mandamentos do Senhor para que curemos os doentes precisam ser obedecidos. Acatemos esses mandamentos como acatamos os do batismo e da ceia. Se encararmos com leviandade as ordens para curar, estaremos, em essência, negando o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. As instruções que Tiago nos deixou na era apostólica jamais foram canceladas nem revogadas. Continuam em vigor para a igreja de nossos dias. Temos hoje em nossas igrejas mestres especialistas em Bíblia que administram alimento espiritual aos crentes. Também temos estudantes de seminários que se preparam para o ministério sagrado. Estudam diligentemente a palavra de Deus e, depois de formados e ordenados, serão enviados ao mundo para fazer advertências proféticas para as pessoas que vivem nas trevas. Assim, vemos que o ministério da profecia ainda constitui parte vital da igreja dos dias atuais. De que modo, então, podemos argumentar que os dons de curar são os únicos dons que deixam de ser vitais para a igreja da atualidade? Curar é ministério relacionado com um dos dons da igreja em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28.
A uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Foi Deus quem ordenou os dons de curar na igreja. Quem pode abolir aquilo que Deus estabeleceu? O profeta Joel predisse que nos últimos dias Deus derramaria de seu espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2 e o versículo 28. Pedro, durante seu sermão no dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, declarou que os últimos dias referiam-se ao período da graça, isto é, hoje. Veja isso em Atos capítulo 2, versículo 17. Tiago falou em as primeiras e as últimas chuvas. Vivemos na época em que o Espírito Santo exerce seus maiores ministérios. Como podemos então negar a manifestação do Espírito, conforme vemos mencionada em 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 7? A manifestação do Espírito inclui os dons de curar, 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 9. E ocorre segundo a absoluta vontade de Deus, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 11. Como podemos nós, meros seres humanos, deter a obra e o ministério do Espírito Santo ao negarmos o dom da cura divina? O dom de cura não desapareceu, nem diminuiu nos seus anos subsequentes para a era apostólica. Ao contrário, é um dom que está recebendo nova vida nestes últimos dias. Creia na cura divina, na cura do corpo, na cura da alma e na cura do espírito, em nome de Jesus. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Deixe-me agradecer a sua companhia. Dê uma olhada se você está inscrito no canal e ative o sininho para receber mais notificações. Tem toda uma série de mensagens do pastor David Poichot. E também dê o seu like para fortalecer o vídeo, para que outras pessoas venham a receber também. Quero agradecer de coração aos colaboradores, ofertantes e dizimistas do canal. Abençoando esse canal, você está abençoando a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Todos os dias nós oramos por vocês para que a sua semente, a semente que você tem plantado, venha a germinar, crescer, dar flores e muitos frutos em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.